Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje, dia 2, né, já de junho, e ainda de quarentena, né? Estamos nessa batalha, nessa luta, lutando contra essa pandemia e esperando no Senhor para que possamos voltar a estar juntos presencialmente em nome de Jesus. Mas é de fundamental importância nós estarmos juntos aqui, nesses nossos cultos, né, que estão sendo gravados agora. Não estamos podendo fazer a live, provavelmente eu adquiri o Covid, embora o meu teste tenha dado negativo, mas era para eu ter feito o teste com 10 dias de sintomas e eu fiz antes, então é possível que ele não apresente nos primeiros dias. Até porque desde ontem eu venho sem sentir o olfato e também o paladar. Então isso é uma característica muito comum do Covid. Mas estou, assim, me recuperando aos poucos, juntamente com Daniele. Tem dia que a gente amanhece melhor, tem dia que amanhece pior, mas graças a Deus estamos levando, estamos caminhando pela graça do Senhor. Já faz 8 dias hoje e graças a Deus por estarmos aqui, né, podendo participar com os irmãos desse momento de oração, desse culto, desse momento de adoração em nome de Jesus. Eu agradeço as orações. Agradeço o apoio dos irmãos, das irmãs. Estou evitando, né, ir à igreja ou em qualquer outro lugar para não causar nenhum problema para outras pessoas, por mais que a gente se cuide. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Eu quero agradecer pela vida de vocês, pela vida da nossa igreja, pela fidelidade dos irmãos, né, com o compromisso que eles têm com a igreja. A igreja tem conseguido manter, né, seu compromisso missionário, honrado os seus compromissos, né, que são muitos, e não esperávamos isso, e já são praticamente 3 meses, né, assim, fechados, né, sem poder a gente se reunir, mas os irmãos têm se mantido fiéis, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e Deus abençoe a vida de vocês, né. Estamos recebendo algumas cestas básicas essa semana. Eu quero agradecer ao projeto social, né, que é a Sene, que tem nos ajudado muito, né, tem também cooperado com a nossa igreja nessa questão de assistência social com as cestas básicas. Muito obrigado, né, ao irmão Sandoval e a toda a diretoria, né, do ACN. Que Deus continue abençoando vocês e usando vocês para a glória dele. E agradecer também a todos os irmãos que são dizimistas e ofertantes que têm, assim, independentemente de qualquer coisa, entendem seu compromisso e o seu amor pela causa, pela obra. E a gente está aí podendo manter as coisas, né? A nossa igreja, os funcionários e tudo que a gente tem que fazer para a glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a sexta petição do Pai Nosso, né? A última petição do Pai Nosso, que é bastante interessante, como é rica essa oração do Senhor, como os princípios que o Senhor nos traz aqui são fundamentais para a nossa vida cristã e para termos uma vida de paz e uma vida de comunhão com Deus e uma vida focada em sua glória, em sua presença. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado, ó Pai, pela tua fidelidade, muito obrigado pela noite de sono, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado por ouvir nossas orações, ó Deus, muito obrigado pela fidelidade do Senhor em nossas vidas, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, muito obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado da nossa família, tem cuidado dos nossos irmãos. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada dia que o Senhor tem nos dado, quero te agradecer, ó Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, a tua graça sobre nós. O Senhor tem perdoado nossos pecados, nossas falhas, e tem tido misericórdia de nós, Senhor. A tua palavra diz que a tua misericórdia, Senhor, ela se renova a cada manhã. E eu te agradeço pela obra de Jesus Cristo na cruz, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Abençoe a nossa igreja, abençoe as famílias, abençoe, ó Deus, o teu povo. Guarda de todo mal, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a nos manter firmes nessa quarentena para que não venhamos nos desviar dos teus caminhos, mas nos aproximar ainda mais de ti.
Desperta nosso coração, Senhor, para te buscar um pouco mais, para te buscar mais, para não negligenciar, Senhor, a tua palavra nem a oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os outros irmãos que estão doentes. Abençoa a irmã Simone, Senhor, esposa do irmão Cristiano. Que a saúde dela seja completa, Senhor. Abençoa o irmão Severino. Abençoa o irmão Gilvan. Abençoa, ó Deus, a irmã Miradalva. Abençoa a irmã Aparecida. Abençoa, Senhor, ó Deus, outros irmãos que estão doentes. O irmão Edivaldo, o irmão Flávio, a irmã Shirley, o irmão Diego, o irmão Alden. Abençoa outros irmãos que estão enfrentando essa enfermidade. Abençoa a Regina, Senhor. Abençoa aqueles que são enfermeiros, que são enfermeiras, que são médicos, médicas, que estão à frente do trabalho. Que o Senhor proteja o teu povo e abençoe a nossa igreja. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo carinho dos irmãos, pelo apoio dos irmãos, pela família que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Abençoa nossas vidas, Pai, nos proteja de todo mal e nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, com o hino do cantor cristão. Hino 156, orando sempre. 156 do cantor cristão. Ó Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder. Na tentação que inflama como fogo, só tu outorgas força de vencer. Nossa oração responde ao Pai de amor, e neste mundo dá-nos teu favor. E neste mundo dá-nos teu favor. Perdoa as nossas culpas do pecado, que muitas são, pois débeis somos nós. De ti às vezes vamos afastados, rebeldes não ouvindo tua voz. A ti clamamos, certos do perdão. Arrependidos mostra compaixão. Arrependidos mostra compaixão. Que privilégio santo e doce temos de ter a paz de Cristo Salvador. Em seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Ó que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar. Pois é queimar incenso sobre o altar. Orai, nos diz Jesus, teu Filho amado, sim, tudo a ti levamos na oração. Aqui estamos firmes ao mandado, com fé fazendo a nossa petição. Ó, vem, Senhor, agora transmitir. Poder e graça vem nos assistir. Poder e graça vem nos assistir. Graças a Deus, que a graça do Senhor ela seja derramada abundantemente sobre nós, para que nós possamos continuar servindo o Senhor com toda a nossa fidelidade, compromisso, amor, para a glória dele. Vamos louvar um hino 300 e louvar a Deus com o hino 375, segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz.
Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, cante ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma. Canta minha alma, cante ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, cante ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, verso 10, diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Eu quero nesse momento orar pelas famílias da nossa igreja, nessa quarentena, né? As famílias estão em casa, né? As crianças, e eu queria fazer um pedido aqui aos pais, que como vossos filhos não têm tido, né, escola dominical, por favor, não se esqueçam de se esforçarem para poder fazer o culto doméstico. Por mais difícil que seja, eu sei que às vezes vem um desânimo, é normal, vem um abatimento, mas procure ler a palavra para os seus filhos. Procure adquirir material infantil e
e trabalhar. E mesmo se não tiver material infantil, você pode ler um texto, explicar de maneira simples, apontar os princípios daquele texto, mas conduzir seus filhos, né, no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. Não fique apenas, né, deixando que seus filhos eles fiquem nos computadores, nos tablets, nos celulares, né, apenas com jogos, com brincadeiras e filmes, mas que você possa separar um tempo para instruir o seu filho no caminho do Senhor. Esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido para você que está na sua casa, porque essa é a nossa responsabilidade como sacerdotes do nosso lar. Embora seja difícil demais, é uma luta, é uma batalha que nós travamos contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza e contra as trevas também. Mas nós precisamos lutar e precisamos, né, confiar que o Senhor ele nos dará graça para a gente fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade. Ok? Então, eu conto com a sua ajuda e que as famílias possam, no seu lar, na sua casa, buscarem o Senhor, ler a palavra, orar um pouco junto, em nome de Jesus, para que saiamos, né, dessa crise ainda mais fortalecidos no Senhor para a glória de Deus. Paulo ele diz aqui, quanto ao mais, no verso 10 de Efésios 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele mostra o porquê que nós devemos estar fortalecidos no Senhor. Nós estamos em quarentena, mas Satanás não. Satanás não está em quarentena, Satanás não está parado, não está deixando de trabalhar contra nossas vidas, deixando de agir em nossas mentes, né, para nos levar a pecar contra Deus e a nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Lembrem-se que ele é o tentador. Eu me lembro que no capítulo 4, né, quando nós vamos ler o capítulo 4 de Mateus, quando o Espírito do Senhor vai, o Espírito Santo vai levar o Senhor para o deserto, o versículo 1 é muito claro, diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo, ele não para de nos tentar, nem de nos perseguir, nem de lutar contra nós. Nós precisamos, sim, lutar contra tudo que é contrário à vontade de Deus. E nessa pandemia e pegando essas enfermidades, também vem a fraqueza física e mental, e nós precisamos sim da graça do Senhor e da oração. Orar com a palavra, orar, encher a nossa mente com coisas que realmente vêm de Deus e não com coisas que não prestam, que não são saudáveis à nossa vida, à nossa saúde mental e física, mas encher a nossa mente com a palavra do Senhor, com as coisas boas dele, com cânticos, com filmes que contam biografias de homens de Deus, mulheres de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, né, e buscando estudar a Bíblia, ler livros que vão te edificar, livros de teologia, comentários, biografias também e, enfim, devocionais, livros que vão ser muito enriquecedores para a sua vida espiritual. Eu indico um livro de John Piper que eu tenho indicado para vocês. Eu tenho falado algumas coisas dele, que eu acredito que todos deveriam procurar adquirir, né, Em Busca de Deus, tá? Se você puder adquirir esse livro, compre esse livro, ele vai te ajudar muito a entender a alegria cristã. Também é bom estudar sobre a história da igreja e crescer no Senhor. Mas vamos orar pelas famílias. Querido Deus e Pai, eu quero te rogar pelas famílias da nossa igreja, cada casal com seus filhos. Ó Deus, que a tua mão poderosa esteja guiando essas vidas para que elas não desanimem diante dessa quarentena e das dificuldades que têm enfrentado, seja com doença, seja financeira, seja no que for, seja na angústia por não saber o que vai acontecer no amanhã, aqueles que estão angustiados, ó Pai, e aflitos e ansiosos por causa da possibilidade de perder o emprego, aqueles que já perderam. Ó Deus, ajuda-nos a confiar no Senhor, ajuda-nos a descansar no Senhor, ajuda-nos a nos libertar desse apego que nós temos a essas coisas que são materiais. Ajuda-nos assim, Senhor, a descansar em Ti e a esperar tudo no seu tempo certo, sabendo que há tempo para todas as coisas debaixo, ó Pai, do sol, e que
Nós precisamos, ó Deus, esperar em Ti e confiar nas Tuas promessas, que contigo nós estamos seguros. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada casal, cada criança, Senhor. Eu te peço especificamente da nossa igreja, nós que não estamos tendo escola dominical, nós que não vamos poder ter nossa escola bíblica de férias esse meio do ano. Nós que, ó Pai, estamos sentindo falta uns dos outros, da presença dos irmãos, da comunhão, da companhia. Nós que estamos sentindo falta do nosso lugar de reunião, da nossa igreja, da casa onde nós, como igreja, nos reunimos e adoramos o Teu nome e ouvimos a Tua palavra. Estamos nos mantendo, ó Senhor, com os vídeos que nós temos, com as gravações que nós temos ou com as lives, mas nós sabemos, ó Pai, que isso não é o suficiente. Mas eu creio que é uma porta aberta que o Senhor permite que nós possamos, ó Pai, chegar até cada um dos irmãos e poder levar a Tua palavra a eles. Que essa palavra que nós temos trazido nas terças, nas quintas, nos domingos, pela manhã e à noite, alcance o coração de cada um, para a glória do nome do Senhor. Abençoe a nossa igreja, as famílias, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, as nossas irmãs que são mais idosas, nossos irmãos que são mais idosos. Abençoe também as viúvas da nossa igreja, os viúvos, Senhor. Ó Deus, abençoe, ó Deus, os casais que têm bebês recém-nascidos, como a irmã Joselma, como a irmã Karina, como a irmã Camila. Ó Deus, ser com cada um deles, ser com cada uma delas, dá sabedoria a elas e a seus esposos, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoe também a irmã Regina e a sua família, Senhor. Ó Deus, que a Tua mão esteja estendida sobre cada um de nós, os que estão enfermos com virose, ó Pai, seja Covid ou não, que o Senhor venha nos proteger e venha nos dar saúde. E aqueles irmãos que também estão fazendo tratamento contra o câncer e que têm enfrentado ainda uma maior dificuldade por causa dessa pandemia, de serem atendidos, de poderem receber o tratamento, ó Pai, mais rapidamente, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor estenda as Tuas mãos. Abençoe as nossas famílias, protege as nossas famílias, Senhor. Protege os nossos filhos, guarda os nossos filhos de toda essa pressão do mundo, da influência do mundo, Senhor, sobre suas vidas, sobre suas mentes e a nós mesmos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por todas as coisas. Nós rogamos a tua misericórdia sobre nós. Abençoa as nossas vidas, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. E enche-nos, ó Deus, da tua graça, da tua paz, da tua misericórdia. Enche-nos da alegria do teu Espírito Santo para te servirmos, ó Pai, cada vez mais, sabendo que é a melhor coisa que nós podemos fazer, é a melhor coisa que nós temos, ó Deus, onde nós podemos estar na tua presença. Abençoa o teu povo, abençoa os inscritos no nosso canal. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, meus queridos, eu gostaria de partir já para o nosso texto bíblico. Hoje nós vamos encerrar a oração do Pai Nosso com a última petição, né? E a sexta petição. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler novamente o Pai Nosso, a partir do verso 9. E hoje nós vamos ficar com o verso 13, né? Não vamos comentar a conclusão, não há necessidade, mas nós vamos encerrar com o verso 13, a parte A, que é a sexta e última petição do Pai Nosso. Mas vamos começar no verso 9 do capítulo 6 de Mateus, que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a sexta petição está no verso 13, parte A. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos
do mal. Essa é a sexta petição do Pai Nosso, e nós vamos compreender o que Jesus está querendo nos ensinar através desse pedido. Que o Senhor, que o Pai não nos deixe cair em tentação, mas que Ele venha livrar-nos do mal. É interessante lembrarmos que Tiago, na sua carta, no capítulo 1 e no versículo 13, ele faz a seguinte afirmação, porque em algumas versões pode ser que essa petição tenha assim, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Então pode parecer que seja o próprio Deus que, conforme a tradução, é ele que em alguns momentos possa nos conduzir à tentação. Isso não tem fundamento bíblico. Na minha versão, que é a versão atualizada, traz a ideia mais clara da petição quando diz: e não nos deixes cair em tentação. É diferente do que e não nos conduza à tentação. Até porque Tiago 1, verso 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Como eu já citei no capítulo 4, verso 1, o texto é claro e diz que o nosso tentador é Satanás. Aliás, desde o princípio, desde Gênesis capítulo 3, nós já vimos ali Satanás tentando o primeiro casal e conseguindo vitória sobre eles no sentido de levá-los à queda, levá-los a pecar contra Deus. Embora a palavra mal aqui, no nosso texto, não se refira literalmente a Satanás, quando ele diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. Mal aqui, necessariamente, não é o diabo, né? Até porque está no neutro, mas independentemente dessa discussão, sendo qualquer mal, sendo uma queda, sendo um pecado, a ideia é essa, né? Algo que seja contrário à vontade de Deus, algo que seja contrário ao sumo bem, que é Ele. Então, evidentemente que Satanás também está incluído aqui, querendo ou não, porque ele é o tentador e ele também é mau, né? Ele é mau com um e ele causa o mal com ele. Então, não importa a discussão que existe nessa palavra mal, mas todos nós conseguimos compreender e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal é tudo aquilo que nos faz sofrer e pecar contra Deus dentro desse contexto aqui. É algo que nós podemos fazer, que é contrário à vontade de Deus e que nos deixa numa condição de uma comunhão quebrada com Ele. Então, a oração de Jesus, ou esse princípio da oração de Jesus, essa petição, é justamente para que o Senhor não permita que nós entremos em uma determinada situação que nos exponha mais à tentação e à queda, a cair, a pecar contra Deus, a pecar contra o próximo, porque pecando contra o próximo, nós também estamos pecando contra Deus. Então, a necessidade dessa oração constante, ela é fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de comunhão com Deus. O próprio Jesus está nos ensinando a orar, e a orar constantemente, a orar nas nossas orações, Senhor, que o Senhor não permita que eu me envolva em determinadas situações que me favoreçam a fazer coisas que sejam contrárias a Ti, que sejam contrárias à Tua vontade, que me façam pecar contra Ti e pecar contra o próximo. Jesus diz algo interessante em Mateus 26, 41, que os irmãos conhecem bem esse texto e citam esse texto bastante, nós citamos esse texto bastante, em Mateus 26, 41, o Senhor, ele diz o seguinte, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, observe que ali no Getsemane, o próprio Senhor, depois de orar e de dar o seu próprio exemplo, para não cair em nenhuma tentação, o próprio Jesus, ele disse, se possível,
passe de mim este cálice, mas orando ao Senhor, ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E a vontade de Deus é, sim, prevalente, vai prevalecer na vida de seu filho, porque seu filho é completamente obediente a ele. Mesmo assim, como um homem, ele orava e orava ao Senhor e ensinava aos seus discípulos, tanto na prática como nas palavras, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Na oração do Pai Nosso, ele diz, olha, nós devemos pedir ao Pai que nos proteja, que evite que nós entremos em situações que nos tornemos mais frágeis, mais suscetíveis à queda, mais suscetíveis ao pecado. Então, pedir a Deus, isso aqui é extremamente fundamental. Essa petição, ela deve ser constante em nossas vidas. Senhor, me proteja, Senhor, me livre das tentações, Senhor, me guarde, Senhor, não me permita que eu me deixe levar, ou que eu me encontre em situações que sejam muito mais favoráveis para que eu venha cair. Até porque Deus, ele conhece a nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma inclinação para o pecado. Embora não sejamos mais escravos do pecado, mas nós carregamos essa natureza em nós. Por isso que Paulo, no texto que eu li no início, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10, ele mostra a importância de nós estarmos nos fortalecendo na força do Senhor, no poder do Senhor. E ele diz que nós devemos vestir a armadura espiritual. E a armadura espiritual envolve uma série de coisas, dentre elas a palavra e a oração. E a oração, no final, ele diz que a oração ela deve ser, nós devemos orar com toda oração, nós devemos orar em todo tempo, nós devemos orar com toda perseverança e orar por todos os santos. Então, a oração ela é fundamental. Nós precisamos orar, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos estar conectados com o Senhor, buscando essa conexão constante com Ele, porque senão vamos nos deixar levar e vamos cair justamente nessa situação de fragilidade à queda, estarmos mais suscetíveis à queda. Então, é importante fazermos essa oração. Que o Senhor nos proteja, né? Eu achei interessante o que o Hendricks, ele diz algo aqui interessante, ele cita alguns exemplos de coisas que nós podemos fazer, que são coisas comuns, mas que podem favorecer a nossa queda. E nós temos que estar completamente atentos a tudo isso. Ele diz, por exemplo, nós podemos nos ligar a um jugo desigual com os incrédulos, como em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Eu sei que muitos falam isso só em relacionamento, namoro, né, casamento, mas o que dizer de uma sociedade, né? O que dizer de andar junto, perdão, com incrédulos constantemente, sem ter a capacidade de influenciá-los, mas muito pelo contrário, estando sendo influenciado por eles. Então ele diz, olha, isso é um perigo. Também correr para o extremo oposto é outro perigo, se tornar uma seta, né? É outro perigo. Outra coisa é você também se perder e se tornar totalmente absorvido pelos seus afazeres diários, que faz com que você venha perder essa atmosfera espiritual que deve existir, né, em seu lar, na sua casa, na sua vida. Outra coisa é participar de certas coisas, de certos movimentos, de certas campanhas. Quando eu digo campanha, não é campanha em igreja, né? Até porque a nossa igreja também não faz campanha, nós não cremos nisso, mas em coisas, por exemplo, se envolverem em coisas do mundo, né? Em brigas políticas, em brigas por causa de torcida de times de futebol, ou por causa de qualquer outra coisa que você ame, que você goste. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. Nós devemos ter muito cuidado. Nós precisamos, irmãos, focar em Deus, a nossa vida em Deus, na palavra de Deus, na oração. Não que seja pecado participar da política, não que seja pecado você gostar de algum time de futebol, não que seja pecado, até certo ponto, né? Não que seja pecado você estar com colegas e ter pessoas ímpias ao seu redor, até porque é impossível, né? Nós não termos
pessoas assim ao nosso redor, nós precisamos dessas pessoas, essas pessoas precisam de nós, e nós precisamos levar a palavra a elas, nós precisamos testemunhar justamente ao mundo. Mas lembre-se que Jesus diz, lá no capítulo 15, que assim como o mundo odiou, também odiará a nós. Então, nós não podemos andar de braços dados, né, com pessoas que não têm temor a Deus, porque a tendência vai ser nós estarmos numa condição em que cairemos facilmente no pecado. Então, isso é muito perigoso. É como um rapaz crente que começa a namorar com uma moça que não conhece a Cristo, que não tem temor a Deus. Então, facilmente esse rapaz ele pode, né? Eu não estou dizendo que ele vai, mas facilmente ele estará propício à queda. E vice-versa, uma moça crente que vai namorar com um rapaz que não tem temor a Deus, que não conhece a Deus. Então, evitar essas coisas é um ato de sabedoria da nossa parte, e deve ser um resultado justamente da nossa oração. Que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor não permita que nós sejamos levados à tentação, que o Senhor nos livre desse mal para não cairmos e não pecarmos contra ele. É claro que algumas vezes Deus vai permitir, e é impossível a gente viver sem pecar. E Deus vai permitir que caiamos para tratar conosco, para tratar com as nossas vidas, para que nós possamos sair mais fortes daquela situação. Então, é importante que nós pensemos nisso. Nós somos atacados constantemente por Satanás. Nós temos Satanás, nós temos o mundo, nós temos a nossa própria carne. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Por isso que nós devemos orar. Efésios 6,12, como eu li no início, o texto é muito claro, irmãos, e mostra toda a artimanha maligna contra o povo de Deus. Como eu disse, Satanás ele não está em quarentena. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós devemos orar: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha a nossa luta contra principados e potestades, contra essas forças, né, malignas, né, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Temos um inimigo terrível. Temos também, irmãos, o próprio mundo. Então, o próprio Jesus, como eu falei no capítulo 15, agora eu queria ler o verso 19 de João, capítulo 15 de João, no verso 19, o próprio Jesus, ele diz algo interessante aqui, quando ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Agora abra em 1 João. Como eu disse, João, ele repete de forma interpretativa os ensinos do Senhor de uma maneira claríssima para seus discípulos e para nós, no caso, a palavra de Deus ela é completa. E no capítulo 2 da primeira carta de João, ele praticamente repete, só que trazendo alguns detalhes a mais daquilo que Cristo falou naquela noite no cenáculo, que nós acabamos de ler aqui em João 15:19. Agora vamos para 1 João 2:15. 1 João 2:15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo, né, a cobiça, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E o que dizer de Tiago? Tiago, capítulo 4, por exemplo, versículo 4. Tiago 4:4, ele diz assim: fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, vamos para a carne, a nossa própria natureza pecaminosa. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós temos Satanás, principados e potestades, né? Nós temos o mundo e nós temos, irmãos, a própria natureza pecaminosa, que Paulo chama de carne aqui, a nossa natureza pecaminosa. Três inimigos que estão lutando constantemente contra nós para que nós caiamos. Será que nós precisamos ou não orar ao Senhor? Será que nós precisamos ou não clamar todos os dias, várias vezes, Senhor, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração, ela deve ser constante na vida do cristão, como todos os outros pedidos que estão aqui na oração do Pai Nosso. Todos esses 6 pedidos que trazem princípios básicos para a nossa oração, devem ser praticados no orar e no fazer, todos os dias. Várias vezes no dia, nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos clamar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que você clame ao Senhor, que você busque o Senhor, porque o Senhor é poderoso para nos livrar da tentação, para nos dar graça, para nos dar a vitória, para nos fazer caminhar numa comunhão mais íntima com Ele, mas para isso é necessário vigiar e orar, para não cair em tentação. Eu quero encerrar o nosso culto hoje justamente cantando esse hino, Vigiar e Orar, que é um hino belíssimo, 162, do cantor cristão. Convido você para cantar comigo, nós vamos encerrar o nosso momento de breve, né, de oração e de uma pequena palavra. Vigiar e Orar, hino 162 do cantor cristão. Esse hino ele marca a minha vida cristã, porque nós tínhamos na nossa igreja, lá em Campina Grande, um culto matutino e sempre cantávamos esse hino e eu tenho boas memórias dele. 162, Vigiar e Orar. Talvez seja um momento hoje para você parar um pouco e refletir na sua vida, como tem sido o seu dia, como tem sido a sua busca de Deus em oração e na palavra. Eu preciso melhorar muito. Eu creio que você também. Vamos caminhar, irmãos, e vamos crescer em nome de Jesus. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Vamos orar ao Senhor? Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma noite abençoada. Continue firme no Senhor. Quinta-feira estaremos aqui. Continue orando por mim. E quinta-feira estaremos no estudo de João. Né? Já terminamos o capítulo 15, vamos para o capítulo 16. Né? Vai trazer muitas coisas novas sobre o Espírito Santo.
e vamos avançar para a glória de Deus. Capítulo 16 de João, na quinta-feira, 7h30 da noite, estaremos estudando a palavra. Continuemos, irmãos, orando uns pelos outros, para que a gente continue aí nessa batalha e nessa luta, esperando aí que o nosso país ele consiga vencer, né, essa pandemia, venha diminuir e a economia possa se recuperar. Sabemos que vai demorar um pouco, mas sabemos que, como eu já falei, há tempo para tudo e nós vamos conseguir superar tudo isso em nome de Jesus. Já houve momentos muito mais difíceis para o povo de Deus e para a nossa nação, e nós vamos conseguir, né, avançar em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor, terminar o nosso culto. Obrigado, Pai, por este culto, por esta palavra. Obrigado pelos momentos em que pudemos louvar o teu nome com cânticos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor, com a nossa igreja, com todos aqueles que servem a Ti de todo o coração. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido irmão e irmã, e até a próxima, se Deus quiser. Até quinta-feira.